O que leva o fracasso ou o sucesso da piscicultura? E quais são as razões externas que afetam a produção? Essas perguntas são recorrentes quando se trata deste setor de atividade econômica. Uma metodologia inovadora identificará quais os fatores determinantes para obter resultados positivos no segmento. O trabalho é desenvolvido pela Embrapa Pesca e Aquicultura, com sede em Palmas, a capital do Tocantins. Quem coordena esta iniciativa é o pesquisador Manuel Pedrosa. Em agosto, na França, o projeto foi apresentado no Congresso da Sociedade Mundial de Aquicultura, o maior evento do setor. Manuel Pedrosa, pesquisador da Embrapa, é o nosso entrevistado na TV Norte Agropecuário. Pesquisador Manuel Pedrosa, muito obrigado por sua participação aqui na TV Norte Agropecuário. Gostaria que o senhor falasse o objetivo desse trabalho e também a relação de sua pesquisa sobre a logística e infraestrutura, a infraestrutura do produtor e também tudo aquilo que o Estado oferece para que ele possa produzir mais e melhor. Esse trabalho especificamente, ele tem por objetivo fazer uma análise econômica da aquicultura com foco nos polos produtivos. A gente sabe que a agricultura no Brasil ela está distribuída em todo o território. Você encontra a produção de peixe em todo o país, de norte a sul, mas boa parte da produção está concentrada em alguns polos, né? Por exemplo, aqui em Tocantins nós temos o polo de Almas, no sudeste do estado, que é um importante produtor de tambaqui. Então, qual é o objetivo desse trabalho? É entender de que maneira os fatores internos e externos ao piscicultor interferem no desempenho da sua piscicultura. Então, para isso, a gente construiu um modelo econômico composto de diversos indicadores, são 49 indicadores, e que englobam diversas variáveis, tanto fatores internos, como, por exemplo, a tecnologia que o produtor usa, que espécie ele trabalha, qual é a infraestrutura da região em termos de cadeia produtiva, por exemplo, quantas fábricas de ração existem naquele polo produtivo, quantos abatedouros de peixe, se existem fornecedores de alevino, e também algumas variáveis que a gente chama de variáveis mais estruturais, como, por exemplo, infraestrutura, logística da região, como é que é a malha viária daquela região, que condições elas estão, infraestrutura em termos de energia, por exemplo, como o Estado vem trabalhando dentro desses polos a questão da assistência técnica, crédito e também fatores sociais. Por exemplo, a gente sabe que o grau de educação da mão de obra que trabalha naquela piscicultura tem um impacto no desempenho do piscicultor. A gente sabe que tudo isso impacta na produção da piscicultura, mas a gente precisa entender até que ponto esses fatores têm um peso nesse desempenho da piscicultura. Então, esse é o objetivo, a gente medir isso, né, e poder comparar um polo com o outro. No final, teremos um índice para cada polo produtivo de piscicultura, mas o foco não é saber qual polo é melhor do que o outro, não é esse o objetivo. O objetivo é entender que fatores contribuem ou prejudicam o desempenho daquele polo produtivo. E como se dará a pesquisa, professor? Então, a pesquisa ela visa 4 cadeias produtivas, que é a cadeia da tilápia, do tambaqui, do camarão marinho e do bejupirá, que é uma espécie de peixe marinho. Então, nós vamos trabalhar no Brasil inteiro, nos principais polos produtivos dessas 4 cadeias produtivas. E para isso, a gente vai desenvolver algumas coleta de dados, tanto presenciais, com idas em campo, como também via internet. E aí eu já aproveito esse momento aqui para pedir a colaboração dos produtores para que, quando eles receberem esse questionário, por e-mail ou via WhatsApp, que eles possam estar respondendo, porque essa vai ser uma informação fundamental para a gente construir essa base de dados, e depois nós iremos devolver esse dado para os produtores e para os atores da cadeia produtiva, para que eles possam entender qual é a realidade de cada polo produtivo. Com isso, poderemos responder as perguntas que iniciamos aqui esta entrevista, que são: o que leva ao sucesso ou também ao fracasso da cadeia produtiva da
piscicultura? Um polo importante de produção de tilápia é o oeste do Paraná, né? E a gente sabe que é um polo que possui uma infraestrutura bem consolidada em termos de estrada, energia e também em termos de mercado. Ele está próximo de grandes cidades e são cidades cuja população tem uma renda per capita mais elevada do que em outras regiões do Brasil. Então, são fatores que, teoricamente, beneficiam o produtor, né? Enquanto que em outras regiões, por exemplo, nós temos produção de tilápia no Vale do Rio São Francisco, entre os estados de Bahia e Pernambuco, que não dispõe de uma mesma estrutura de cadeia produtiva. Só para você ter uma ideia, no oeste do Paraná existem mais de 25 abatedouros de tilápia, enquanto que nessa região da Bahia e Pernambuco só existe um abatedouro. Então a gente quer entender até que ponto fatores como esse impactam no produtor. E qual a importância disso? Existem duas grandes razões, né, para gerar essa informação. Uma é a nível de política pública. A gente vai poder indicar para o poder público quais são realmente as prioridades, os fatores que realmente impactam, e a partir daí orientar as políticas de fomento para o setor. Então, será que o que é mais importante? É você construir um abatedouro público ou investir na assistência técnica, né, dos órgãos de extensão rural? Então, a gente vai poder orientar o poder público nesses termos aí. Mas para o produtor privado também tem uma importância enorme, porque primeiro ele vai saber o que é que uma região possui de modo a impactar na produção dele, tanto positivamente como negativamente. Então, por exemplo, o produtor ele decidiu produzir peixe em uma determinada região, um determinado polo produtivo, e ele sabe que lá existe alguma deficiência de logística, de estrada, por exemplo, e também de mercado. O mercado é distante, ou o mercado é pequeno, ou é uma população com a renda baixa. Então, em função disso, ele pode se planejar e adequar a sua produção para essa realidade. E a realidade do Tocantins? Como é hoje em termos de logística para o produtor? O Tocantins é um importante produtor de tambaqui, né, a espécie mais produzida aqui no estado. Porém, existem diversos gargalos que a gente sabe que impactam, né, no setor. Só para dar alguns exemplos, a infraestrutura de estrada é um deles. O Tocantins todo mundo fala que é um dos estados que possui o maior potencial para a aquicultura, né, devido à questão de clima, de disponibilidade de recursos hídricos. Porém, até hoje a atividade não deslanchou, né, como deveria, dado esse potencial. Então, a gente sabe que existem questões ligadas à política pública, ou à ausência de política pública, para ser mais específico, né? Então, nesse sentido, a pesquisa também vai poder ajudar para que o poder público estadual possa melhor apoiar a cadeia. Atualmente, existe um processo para a liberação do cultivo de tilápia nos grandes reservatórios do estado. Certamente isso vai ter um impacto enorme para a economia do estado, né? Mas para que a cadeia da tilápia venha a se desenvolver aqui, é preciso que o poder público entenda quais fatores precisam ser trabalhados para apoiar o desenvolvimento dessa cadeia, né? Então, a nossa ideia é dar algum subsídio para o poder público para evitar erros como a gente já viu no passado. Por exemplo, o governo federal investir em plantas de processamento de peixe públicas. E hoje já quase a totalidade dessas plantas, são mais de 20 plantas que foram construídas no Brasil, estão todas abandonadas. Então isso é um indicativo que talvez essa não seja uma política adequada para apoiar o setor. Mas outras, ao invés de se investir nisso, pode se investir em outras políticas, como assistência técnica, infraestrutura, capacitação da mão de obra, políticas de atração de indústrias. Isso é uma coisa importantíssima, né? Até então, o Tocantins não tinha indústria de ração. Agora já possui indústria, né? Então a gente sabe que para uma cadeia de aquicultura se desenvolver, é fundamental que haja mercado, mas que haja também uma cadeia de suprimento, ou seja, produtores de insumo, de ração, de alevino, de tanque-rede, de medicamento. Então, o poder público ele pode agir nesse sentido, tendo políticas de atração para a indústria, para que possa desenvolver essa base da cadeia. Ok, tudo isso estará nesse diagnóstico
e eu deixo aqui ao final espaço para que o senhor possa falar um pouco mais de como, principalmente, o produtor e o empreendedor do setor pode colaborar com o seu trabalho, professor. Ok, então, Cristiano, a maneira que o produtor pode colaborar com esse trabalho é respondendo o questionário, né? A gente espera poder enviar esse questionário para o maior número de produtor possível no Brasil, dentro desses polos produtivos, né? A gente vai priorizar alguns polos, os polos mais importantes, né? Como eu te falei, aqui no estado vão ser esses 2 polos, no Sudeste e na região de Palmas. E no Brasil inteiro nós vamos trabalhar com os polos dessas 4 cadeias: tambaqui, tilápia, bejupirá e camarão. Então, o que a gente espera dos produtores é que eles possam nos dar essa colaboração respondendo aos questionários, que eles vão receber por e-mail ou via aplicativo, WhatsApp, por exemplo, porque isso vai ser a base da informação para gerar esse resultado. E depois essas informações vão ser retornadas para o setor, né, por meio de diagnósticos e boletim de pesquisa. Então, a gente espera realmente que o setor possa dar essa colaboração. Nós já temos diversos parceiros envolvidos nesse projeto, é importante falar isso. É um projeto coordenado pela Embrapa, mas a gente tem diversos parceiros, diversas unidades da Embrapa, mas também parceiros externos. Em cada região dessa, em cada estado, a gente possui parceiros locais. Por exemplo, aqui o Rural Teams e a própria UFT é um parceiro importante nosso. Inclusive, eu também sou professor de um programa de pós-graduação em desenvolvimento regional na UFT. Então, alguns alunos meus de mestrado e doutorado também estão envolvidos nisso. Especificamente, um aluno de doutorado está trabalhando nessa metodologia. Mas, além desses parceiros, a gente tem também a própria cadeia produtiva. A Peixe BR, que é a Associação Brasileira da Piscicultura, é parceira nossa nesse projeto. Além de alguns parceiros externos até fora do Brasil. A Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, também tem trabalhado conosco dentro de uma cooperação técnica para desenvolver esse estudo. A gente conta muito com o apoio da cadeia produtiva, né? Sem a participação dos produtores, esse estudo não vai ter o sucesso que a gente almeja. Então, a gente espera realmente que os produtores possam estar nos apoiando, respondendo. É um questionário simples e rápido de responder. Os produtores vão receber no seu celular e vão responder ali mesmo, né? Em questão de alguns minutos ele responde aquilo muito facilmente. É um questionário intuitivo, fácil de responder, e que é sigiloso. A gente não vai divulgar nenhuma informação individual de nenhum produtor, né? A gente quer conhecer a realidade como um todo. Mais detalhes deste trabalho você encontra no www.norteagropecuario.com.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.